Eu até coloquei no Twitter recentemente um corte, né, do Renato Paiva, onde ele fala sobre buscar soluções após uma partida contra o Jacuipense, por exemplo, onde o Bahia ganha por 1-0 com gol de Goulart e há uma dificuldade muito grande do time por conta do gramado, né, por questões físicas, de entrosamento ainda. E na coletiva pós-jogo ele chega para poder trazer uma esperança, porque foi uma boa coletiva dele naquele momento. Pena que as coisas não foram replicadas no futuro, né, em relação a você buscar soluções, porque espelhando alguns dos últimos confrontos, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, contra equipes que o Bahia acabou perdendo, o foco do discurso, o foco da situação da coletiva é muito mais nas desculpas, ao invés de trazer ali realmente soluções e dados factíveis em relação ao que vem acontecendo, né, cara? A gente tem uma sensação de frustração muito grande, né? Com esse Bahia desse ano, porque a gente achava que não ia viver novamente o que a gente está vivendo, né? Você tem 18 anos, você provavelmente viveu 2021, né, o rebaixamento, mas infelizmente aquilo não foi a primeira vez. Eu, quando o Bahia foi rebaixado a primeira vez, eu tinha 16 anos, mas foi em 97. E foi muito doloroso ali. E é impressionante quando a gente reconhece a força do Bahia, da torcida do Bahia, e a gente via o Bahia subir, a gente diz assim, acabou essa história de cair, né? Vai aprender com os erros. E tudo foi acontecendo do jeito que aconteceu. Aí chega o tão sonhado shake, né? Que é um assunto bem típico de futebol, de meme de futebol. Eu quero um shake e compre meu time. Porra, aconteceu isso com o Bahia. E foi o melhor shake possível, porque quando eu falo melhor shake é porque é um grupo que tem um recurso financeiro e é um grupo que tem um know-how de bons resultados nos clubes que administra. Porque a gente vê o Manchester City, sabe que o Manchester City tem o Guardiola, e que isso é um diferencial evidente. Mas o New York City é um bom exemplo, o próprio City Torque. Então, são clubes que tiveram ali uma mudança de patamar a partir do Manchester City. Pô, e nenhum deles tem um potencial que tem o Bahia, porque o Bahia é um clube tradicional, um clube popular, um clube que está no Brasil, é um clube do Nordeste, é um clube que está em uma região que tem toda uma predisposição para o entretenimento, para a geração de oportunidade, de serviço, para você minerar talento, porque o Nordeste é pouco explorado ainda. Se você vai tentar minerar talento no Sudeste, no estado de São Paulo, você vai se bater com 250 escolinhas, gente preparada. Na Bahia, não, velho. Na Bahia, para cima, você tem muita terra, muita gente e pouco trabalho, então você pode fazer toda uma construção de um vetor ali regional que vai virar um vetor nacional. Então, quando eu vi o Manchester City chegar onde chegou e o Grupo City, que é o responsável pelo Manchester City, virar o Bahia, eu sei que eles viram coisas boas aqui. E eu achava que a gente ia viver um ano, não um ano de realização dessas coisas que a gente sonha, mas um ano de reestabelecimento de uma tranquilidade, né? De uma confiança. Um Bahia de 12º, 13º, Bahia que pudesse competir na Copa do Nordeste ali. E, na verdade, o que a gente, desde que o Grupo City assumiu o Bahia, o que a gente tem feito, na verdade, é tolerar algumas decisões com base nessa promessa futura, nesse sonho futuro. A gente tolerou contratações que seriam feitas tranquilamente por Guilherme Belintani e companhia e a gente iria criticar. Aconteceu com o Marcos Felipe, aconteceu com o David Duarte, o Cicinho. São jogadores que, se chegassem na gestão do Guilherme Belintani, né, sem um Grupo City, a gente ia tratar diferente, a gente não ia tratar com uma expectativa positiva. Mas esse é o benefício de você ter um bom trabalho pregresso. O que você faz que não é entendido nesse momento, ele é recebido de uma maneira mais compreensível, vamos dizer assim, do que quando você não tem um trabalho pregresso que dá segurança. Então você olha assim e vê, não, se eles estão fazendo isso, tem alguma coisa aí de positivo. Eu estou dizendo isso porque essa linha, ela pautou a escolha do Renato Paiva. Ninguém conhecia o Renato Paiva. Quem sabia que era o Renato Paiva? Verdade. E aí ele chegou no Bahia e a gente, o City que trouxe. E aí o City trouxe o David Duarte, aí o City foi trazendo o Cicinho, o City trouxe o Arthur Salles. E a gente foi dizendo, não tinha muito o que fazer também, essa é a verdade, mas a gente foi tolerando e deixando, no mínimo, o benefício da dúvida por conta do histórico que esse grupo tem. Mas, aos poucos, o que eu fui percebendo é algumas características nesse primeiro ano do trabalho do City no futebol, né, que lembram as características de um Bahia Associação presidido por Guilherme Belintani e vice-presidido por Vitor Ferraz. Inclusive a displicência com a força e a competitividade do futebol. Em 2021, o Bahia ganhou a Copa do Nordeste por contexto de bola. Contexto.
Conseguiu, foi justo, não vou dizer que foi injusto, mas você não podia pegar aquele campeonato como parâmetro para jogar a Série A. E eu lembro, eu estou no estudo da Rádio Sociedade aqui, eu lembro que no início do Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda estreou dando 3-0 no Santos, e o Guilherme Belintani entrou numa entrevista aqui ao vivo, por telefone, e disse que ia reforçar o time, porque a gente ficava alertando aqui que o time não era suficiente para permanecer. Seria um risco. A Copa do Nordeste não era parâmetro. E quando acabou o Campeonato Brasileiro 2021 com o Bahia rebaixado, ele foi dar uma entrevista coletiva após o jogo lá contra o Fortaleza, e ele falou que achou que era suficiente. Que é um crime. Não dá para o cara ser presidente de clube há tanto tempo e ter feito uma leitura tão infantil. Eu estou dizendo isso porque o que acontece é que se a gente não fosse o background do Grupo City, a gente já está dizendo que o Grupo City está fazendo uma leitura infantil também. Porque você bota um técnico que está começando a sua carreira como profissional, você monta um time e você tenta ali fazer uma condição de trabalho. É lógico que você não vai esperar o melhor no primeiro momento, mas você espera um trabalho que dá sinais de crescimento. Isso não aconteceu com o Bahia. O que cresceu no O Bahia mínimo foram de estabilidade, né, Cássio? o que cresceram foram as desculpas, foram os argumentos, foi usar esse tipo de momento que o Bahia está vivendo como muleta para uma série de situações. E aí a gente foi entendendo isso também dentro desse processo, aí era o tal do closing, e depois do closing as coisas iam melhorar, e depois disso ia ter isso e aquilo. Mas a verdade, a sensação que eu tenho é que o City está em Salvador com o Candu Santoro e com o Guilherme Belintano servindo de elo para ainda muitas coisas ligadas a futebol, e o Bahia com uma série de vícios que parecem vícios antigos. Eu vejo o exemplo do Renato Paiva bem simbólico. O Renato Paiva ele foi elaborando a sua percepção do futebol brasileiro ao mesmo tempo que ia tentando elaborar as suas desculpas. Ele estava muito confortável no Campeonato Baiano, usava direto a Copa do Brasil e invencibilidade, que eram de 4 empates seguidos até ser eliminado, como um argumento. Mas desde que a bola rolou para jogos como contra Fortaleza, Sport e outros times com um pouquinho mais de competitividade, falou, na Série A precisa mudar muita coisa. Não mudou tanto assim. Tanto que a gente está fazendo a campanha que está fazendo. E aí acaba ontem a janela de transferências e o Bahia não traz um centroavante. O Bahia não traz um jogador para o lugar do Rezende. Então, Neto, assim, o Bahia está ameaçado de cair. Essa é a verdade. Infelizmente, o Bahia está ameaçado de cair. E está ameaçado de cair também porque as pessoas estão sendo displicentes como foram em outros momentos. Como o Bahia foi displicente em outros momentos com outras pessoas. E agora com o Grupo City, na minha opinião, está sendo de novo. O Renato Paiva já tinha que ter saído, velho. Pra você, ele teria que ter caído contra o Sport, por exemplo. Se fosse na era Belintano, acho que ele cairia naquele momento. Mas pela contexto atual é muito difícil, né? Eu não demitiria contra o Sport, não. Eu fiquei revoltado com a entrevista coletiva dele, fiquei revoltado com o jogo, achei infantil, mas talvez fosse algo precipitado. Mas eu vou lhe dizer que ali, no mínimo, tinha que ter um freio de arrumação. Tinha que ter um freio de arrumação. Tinha que dizer assim, velho, nesse ano, o Bahia, ele pode não ganhar a Copa do Norte. Ele pode não ganhar o campeonato. Ele pode não fazer a melhor campanha dele na história da Copa do Brasil. Ele só não pode cair para a segunda divisão. E nem passar vergonha. Vergonha você já passou. Tomou 6-0 de um clube que é rival do Bahia. E faltou isso, né? Ao mesmo tempo que ele fala muito pelo Bahia, quase ninguém fala mais pelo Bahia. Então ele vira a voz do Bahia, velho. Uma voz que se comunica mal. Uma voz que se comunica mal. Que está muito preocupado em defender a sua reputação enquanto profissional. Ele fica defendendo a reputação dele, ele não fica defendendo, explicando as coisas do trabalho, ele defende a reputação. Só que está cada vez mais difícil defender a reputação quando você tem um trabalho que no resultado é ruim. O desempenho é ruim e o resultado é ruim. E o desempenho em campo é resultado de trabalho também, que dá o resultado do placar. Então, para mim, velho, o Sport talvez não fosse o parâmetro, mas ele tinha que ter um freio de arrumação. Eu acho que esse freio de arrumação não aconteceu. E a partir daí, nesse momento, o Bahia tinha que ter começado a desenvolver um plano de emergência. Porque a Série A, o Bahia não pode cair. Se a gente está falando de ano zero agora, se o Bahia cair, vai ter ano -1, vai voltar a ter um novo ano zero, vai ser um atraso de vida. E como é que vai ser isso? Né? O mano do seu maior investimento, você vai para a segunda divisão. É uma incompetência sem parâmetro. Isso. É uma incompetência. Como é que você gasta tanto e o time está assim, com a pior campanha? Não tem parâmetro para essa incompetência. Então a gente, às vezes, fica anestesiado, velho, com o que está vivendo. Fica meio que sem entender. Mas quando a gente se afastar um pouquinho disso, e tomara que não seja com um final infeliz, ainda dá para salvar, mas a gente tinha que parar, botar a mão na cabeça. Que merda é essa, velho? Como é que no maior investimento da história do clube,
E o Bahia tá tão ameaçado de cair, ficou tão ameaçado de cair. E um detalhe, eu lembro de 98, parece que a gente não tem direito de sonhar com essas coisas. 98, você não tinha nascido, então. Em 98, o Bahia foi adquirido pelo Opportunity e colocou uma grana e jogadores e craques no time, velho. Trouxe o Wesley de volta. O Wesley tava no Vitória. Botou o Silvio, Marquinhos, Robson Luiz, Fábio Baiano, uns jogadores bons. Jean, o goleiro, voltou. Vai quase caiu pra Série C, pô. Era um time pra subir pra Série A, quase caiu pra Série C. Num grupo que tinha 15 em Piracicaba, Americano de Campos, que tinha Tunaluso, Ceará, tava no grupo do Bahia nessa época, tomou 2 gols de Bechara na Fonte Nova, eu tava lá. Então, a gente parece que não consegue conviver com a abundância, não sabe lidar com a abundância. E aí vem essa situação agora do Grupo City, a gente tá vendo exatamente a mesma coisa. Eu fiquei desgastado com isso, eu não esperava que eu fosse ver o Bahia viver isso. Agora que está vivendo, para mim, tem que ter um plano de emergência. O plano de emergência não é você reformular o elenco, acabou a janela. O plano de emergência é você chegar, simplesmente, e colocar alguém que possa pegar os jogadores que estão aí e transforme esses jogadores num time competitivo.